Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu espero que vocês estejam bem, ainda vivenciando todos nós esse momento de isolamento social, com as nossas preocupações, por algumas medidas adotadas por alguns governos em nível municipal e em nível estadual de flexibilização, tomara que dê certo. Mas enfim, eu venho aqui reencontrando-o já através da TV Senado para falar sobre aquilo que nós produzimos durante a semana. Essencialmente, entre todas as matérias, a principal foi a aprovação da medida provisória, número 936. A sua essência diz respeito a milhões de trabalhadores brasileiros, como também a milhares de empregadores, ou seja, da classe empresarial. Com a pandemia do Covid-19, as atividades econômicas elas paralisaram quase que por completo. E a consequência imediata e extremamente devastadora para as atividades econômicas nos seus três níveis é exatamente a presença de níveis maiores de desempregados, como também de fechamentos de empreendimentos empresariais, comerciais, enfim, de serviços de uma maneira geral. Essa medida provisória editada garantiu uma ajuda da parte do governo federal para que os empreendedores, ou seja, os empregadores, mantivessem o vínculo empregatício com o seu funcionário, podendo diminuir a jornada de trabalho, diminuir percentualmente o seu próprio salário ou fazer uma suspensão desse vínculo, não demitindo o funcionário. Era um ponto que nós no Congresso exigíamos. Essa medida provisória ela inspirou e precisava ser votada. E nós votamos essa semana, foi aprovada a unanimidade. E o que ela traz de bom? Essa votação e essa aprovação, ela permitirá, com a sanção presidencial do projeto de lei que foi convertido, que haja, por meio de decreto, a prorrogação por pelo menos mais 2 meses, essencialmente em meio a tantas dúvidas, a tantas dificuldades para que nós tenhamos um cenário de fato e plenamente compreendido. Nós precisamos garantir a empregadores e a empregados, mas pelo menos alguns meses. E quando eu falo pelo menos alguns meses, eu falo pelo menos mais 2 meses dessas ajudas. É essencial para que nós mantenhamos e mitiguemos essas dificuldades pelas quais nós estamos passando. Um outro ponto que foi abordado através de diversos pronunciamentos que nós fizemos foi a necessidade que o governo, entendendo que o processo se estende, ou seja, entendendo que essa pandemia ela não vai estar concluída nesse meio de 2020, para que nós tenhamos também a extensão das ajudas emergenciais, pelo menos mais 2 novas parcelas, além daquelas 3 que foram aprovadas e que estão sendo cumpridas pelo governo federal para milhões de brasileiros. Esse apelo temos feito não apenas pessoalmente, mas é um sentimento para o qual há acolhida e há uma convergência da parte do Senado Federal e, não duvido, da parte dos próprios deputados federais, para que assim proceda, para que assim se comporte, para que assim se sensibilize em fazer a extensão. Essa extensão, repito, garantirá a todos aqueles que já foram beneficiados no primeiro momento e que de fato precisem, porque lastimavelmente alguns terminaram se valendo de uma forma indigna e não defensável, sem precisar acessar esses recursos para ter esses recursos. Mas aos milhões de brasileiros que precisam, que estavam em uma situação delicadíssima, ainda continuam na dependência de receber essa ajuda emergencial. Por essas motivações, por estes argumentos e fundamentos, é que tanto eu, pessoalmente, como demais outros companheiros, temos defendido de uma maneira muito forte, junto ao Ministério da Economia e junto ao governo federal, a extensividade para outras 2 parcelas que sejam dispensadas as ajudas e dirigidas aos cidadãos, nos mesmos valores de R$ 600.